Muito bem, hoje nós vamos falar sobre caráter. Caráter. Isso aqui é uma série de estudos que eu fiz com jovens muitos anos atrás. E nunca fiz com a igreja toda. E fui incentivado a fazer com a igreja toda, porque muitos de vocês nunca pegaram isso como jovem, né? E muitos nunca pegaram isso, e vai ser uma bênção para você que está criando filhos. Nós vamos dar ênfase também a isso durante as nossas palestras da oficina da família. E eu queria falar sobre caráter. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Às vezes alguém diz assim: rápido, rápido, lá vem a mamãe. Falta de caráter. Rápido, rápido, lá vem o pastor. Falta de caráter. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, está só você e Deus. Isso é caráter, é o que você é de verdade. Toda pessoa tem caráter. Você tem bom caráter ou mau caráter, mas caráter você tem. Jesus disse que naqueles dias muitos diriam: Senhor, Senhor, né? Só falta ter asa para ser anjo, mas são lobos devoradores. Falta de caráter. Uma coisa na igreja, outra coisa lá fora. Tipo, um amigo meu estava contando que ele era de uma igreja aqui em Manaus, e aí o pastor pregava com tanta, ousadia e contra o pecado, e sobre santidade, e essas coisas todas, prosperidade também, e fé. Aí um dia ele foi passear no Rio Preto, isso muitos anos atrás. Chegou no Rio Preto, ele entrou no barzinho daquele que tudo era barzinho naquela época, e o pastor dele está quase porre de beber cachaça e cerveja, olha. Aí ele olhou, quando ele fez isso já falou tudo, né? Falou tudo. O que ele falou? Aí o pastor diz: olha, igreja é igreja, a vida é vida. Esse pastor não tem caráter. Ele é uma coisa na frente dos membros, é outra coisa quando está longe dos membros. Caráter é aquilo que você faz a todo tempo. Você é aquilo, é uma forma de você ser. O seu caráter é a soma das suas virtudes, são qualidades boas, e dos seus defeitos, que são as suas más qualidades. Caráter é a soma dos seus defeitos e das suas virtudes. Vamos dizer isso aí? Caráter é a soma dos seus defeitos e das suas virtudes. Eu não vou perguntar hoje de você quais são os seus defeitos, mas eu queria perguntar rapidinho aqui sobre virtude. Cadê o microfone? Eu vou precisar de um microfone aqui, rapidinho. Eu vou perguntar de você. Cadê o nosso microfone? Microfone. Algumas virtudes que você tem, algumas coisas que você é, e você é aquilo, não importa aonde, nem quando, nem com quem, tá? Você é aquilo. Você pode dizer: eu sou assim, e são boas qualidades. Defeito, por favor, não fale isso. Se eu quisesse saber defeito, eu ia falar com a sua mãe, né? Ela sabe de tudo. Virtude, uma coisa que você é e você não arreda o pé, uma coisa só. Está pensando. Enquanto você pensa, você vai responder. Uma virtude. O quê? Uma virtude? Uma virtude. Eu acho que eu sou bem centrado. Você é bem centrado, ele é focalizado, ele tem uma missão a cumprir, ele é focado, não é muito disperso. Tem gente que é disperso, né? Deu para pensar? Rapidez. Muito rápida, né? Olha só, isso é uma virtude, né? Virtude, vamos ver. Uma virtude, uma boa qualidade. O caráter e a virtude da pessoa é a verdade. Não, eu quero saber uma virtude sua. Não fica me dando uma mensagem, quem deu sou eu, né? Olha, quer dar uma mensagem também. Uma virtude sua, uma qualidade boa. Eu acho que comunicação. Comunicação, tá? Comunicação é mais um talento do que virtude, mas tá? Uma qualidade sua.
Eu acho que eu sou disciplinada. Disciplinada, isso aí é uma virtude, você é disciplinado, né? Porque tem pessoas que não conseguem manter o foco, são indisciplinados, têm vontade, mas não conseguem, porque falta disciplina. Pensou? Fala. É seu objetivo. Você é objetivo, tá? Você não fica dando rodeio, você vai na marca, né? Olha só, você tem alguma virtude? Eu sou espontânea. Espontânea. Isso pode ser defeito também, né? Isso pode ser defeito. Quando você fala o que dá na testa, às vezes isso pode ser um defeito. Pense bem até o final da mensagem. Vamos ver mais uma virtude. Eu estou vendo talentos e defeitos, mas não estou vendo muitas virtudes. Uma virtude. Eu sou bem organizado. Organizado. Aí, isso é uma virtude, né? Uma virtude. Pensou? 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 Uma virtude. Uma virtude. Uma virtude. Uma virtude. Disciplinada. Disciplinada. Pronto. Deu para ter ideia. Honestidade, você é honesto. Você fala a verdade sempre. Isso são virtudes. Então hoje nós queremos falar sobre caráter, porque o caráter é o quê? É a soma das suas virtudes e desvirtudes, ou seja, defeitos. É a soma disso aí. Isso é quem você é. E como é que é formado o nosso caráter? Primeiro, nós já falamos que é a soma das nossas virtudes e nossos defeitos, né? Das nossas desvirtudes. Essas qualidades não tão boas, né? Mas como é que essas virtudes são formadas? Agora vamos dissecar um pouco isso aí. Como é que são formadas as nossas virtudes? Como é que são formados os nossos defeitos? Através de muitas repetições da mesma coisa. A pessoa que mente, muitas vezes se torna uma pessoa de virtude, de defeito, ou desvirtude mentirosa. A pessoa que rouba sempre, né, rouba sempre, daqui um pouco, é um ladrão. O pessoal do Lava Jato, que foi preso aí no Lava Jato, não começaram no Lava Jato. Quando eles eram crianças, eles já roubavam. Eles pegavam aquele trocado lá da mãe, na mesa, na latinha, e pegavam aquilo e ficava para eles. Eles não devolviam o troco, eles enganavam na hora de dar o troco. Se recebesse o troco errado, eles não devolviam, e hoje estão roubando milhões. E alguns deles presos. Isso não começou agora, isso começou na sua infância. Foi o treino, o repetir de hábitos. Na verdade é formação de hábitos. A formação de hábitos na nossa vida terminam criando nossas virtudes ou nossos defeitos. Por exemplo, me lembro uma história que eu li sobre uma mãe que era assim, sei lá, era diaconisa de uma igreja, era pessoa importante de uma igreja, super santa, fiel, todo mundo tinha ela como exemplo de vida. E um dia a delegacia de menores ligou e disse: olha só, teu filho está preso aqui. A mulher foi horrorizada e tinham prendido o filho dela porque pegaram ele roubando numa loja de chocolates e bombons. Pegaram ele roubando, cheio de chocolates, cheio de bombons. E ela disse: meu filho, como é que você faz isso? Todo dia você está na igreja, você já aprendeu tanto sobre isso. Ele olhou para ela e disse: mamãe, desde quando eu me entendo por gente, você pegava aqueles selos e botava nas cartas. Naquele tempo não tinha computador, botava nas cartas aquele selo, e você diz: não, deixa que eu pego lá no escritório onde eu trabalho, porque lá tem muito selo, eles não vão sentir falta. E pegava o selo, roubava selos lá da repartição onde ela trabalhava e colocava nas cartas particulares dela, e não pensava duas vezes. E o filho disse: eu vi tanto bombom, vi tanto chocolate, eu não pensei que fosse fazer falta. A mãe tinha ensinado o filho dela a ser ladrão. Você entendeu? Olha só, deixa eu contar outra história. Uns tempos atrás, aqui no Nova Kids, não sei quem é você, mamãe, se você estiver aqui, eu espero que você já pediu perdão 1000 vezes dos professorados lá e do seu filho, principalmente do seu filho, e de Deus. O garoto queria ser top kids,
Queria ser top kids, ele então insistia nisso, lutava por isso. E um domingo, a mãe dele, cansada, não quis trazer ele para a igreja. E ele chegou: mamãe, acorda, está na hora, eu tenho que ir. Mas não, hoje a gente não. Não, mas mamãe, eu quero ser top kid, top kid. Aí ela disse assim: olha, fala para eles que você estava doente. No outro domingo você vai, você disse que você estava muito doente. Olha, a mãe ensinando ele a mentir. Só que ele tinha mais caráter do que a mãe. E no domingo seguinte, quando chegaram e o professor perguntou assim: mas por quê? Porque ele disse: eu queria a tarefa da semana passada, que eu quero fazer as 2 meditações. Mas por que você faltou? A mamãe mandou eu dizer que eu estava muito doente. Mas é mentira. O garoto tem mais caráter do que a mãe. E a mãe ensinando, olha só, ensinando o garoto. Quantas vezes esse garoto já não viu a mãe dele mentindo no telefone, né? Por isso que na oficina nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eu quero conversar com você porque a maior parte do nosso caráter, dessas virtudes ou defeitos, elas são criadas, elas são formadas, digamos assim, elas são formadas durante a idade de 6 a 12. Esse é o período crítico para se desenvolver as virtudes ou defeitos nos nossos filhos. Por isso que, veja só, Satanás, né? Quantas mães aqui querem que seu filho, você diz: meu sonho é meu filho ser um mentiroso, né? Não, meu sonho é o meu filho ser assim um baita de um imoral, safado, sem vergonha. Não, o meu sonho é o meu filho ser um ladrão. Ninguém quer isso. Mas muitas vezes você não entende que você não está criando seu filho. Você não está ensinando essas virtudes, você não está criando esses hábitos no seu filho. Por quê? Porque você não vê seu filho. Quem vê o seu filho são os colegas dele lá no colégio, é uma babá, é uma secretária, é uma professora, um professor que não tem as mesmas virtudes que você tem. E eles estão passando para os seus filhos defeitos, desvirtudes, sem você perceber. E quando você vê, o seu filho já é um mentiroso, já é um fuxiqueiro, já é um ladrão, por causa da influência. Por isso, mamãe, você tem que ter essa influência. Você tem que ter essa influência. Está chegando esse movimento de homeschool, né, que é ensino a domicílio, onde você ensina seus próprios filhos, e tem muitas conversas, e tem pessoas que já estão correndo para tentar se associar à associação. Não se associe à associação, não. Primeiro você tem que aprender a ensinar os seus filhos. Depois as associações podem ajudar. Podem. Mas o que tem por trás dessa ideia é que justamente você cria os seus filhos, porque ali quando você está ensinando história, geografia, matemática, português, você está ensinando caráter também. Você está ensinando organização, que alguém falou aqui, você está ensinando como organizar os estudos. Você está ensinando a fazer bem feito, alguém falou de diligência, de fazer bem feito as coisas. Você está ensinando a ser honesto. Você está pegando a mentira, você está corrigindo a mentira. Essa é a vantagem do homeschooling. Alguns críticos dizem assim: não, mas eu acho que se a gente ensinar a criança em casa, quando ela for para o mundo, ela vai ser muito inocente. Isso é conversa do diabo, tá? É conversa falsa, isso já foi derrubado por todas as pesquisas de homeschooling. Hoje o homeschooling em primeiro mundo já é um negócio muito, muito avançado. Até o Estado está oferecendo homeschooling para os pais, de tão avançado que é. Agora que está chegando no Brasil. Mas, veja só, é mentira. Por quê? Quantos aqui vacinaram o seu filho? Você vacinou o seu filho? Vacinou o seu filho? Oh, vacinou. Oh, coitado, né? Mas tem outra forma de você vacinar. No meu tempo não tinha vacina contra catapora, não tinha vacina contra rubéola e não tinha vacina contra a papeira. Não tinha. Rubéola e sarampo. Rubéola e catapora, como é? São a mesma coisa, né? A rubéola, catapora e sarampo. Não tinha vacina contra isso. Então como é que você se inoculava? Como é que você
criava imunidade. Você pegava a doença, quase morria, ficava aqueles cascão, às vezes você tirava um, ficava o resto da vida, tá lá o furo até, né? Até lá no osso, você vai morrer com esse furo aí no seu braço, essa marca, e você pegava e pronto, depois disso você não pega mais, se sobreviver. Se sobreviver, entendeu? Hoje, se vacina da seguinte forma, eles pegam um pouquinho, às vezes até esse vírus morto. Eles matam o vírus. Ou às vezes, tem alguns vírus que são dados aí em dose assim, o vírus está meio assim. Aí eles dão esse vírus, né, numa injeção, e o corpo daquela criança ataca aquele vírus, que nem um monstro, e cria imunidade. Cria imunidade. Quando um dia chegar o vírus daquela enfermidade, o seu corpo está esperando só dar um tubo na doença. Você entendeu? Isso é imunidade. Agora me diz uma coisa, qual que você prefere? Pegar de uma dosagem bem pequena, ou lançar o menino para o mundo e deixar ele criar imunidade lá no mundo? Provavelmente ele vai morrer. Você entendeu a diferença? Não, porque vai ter pais que não entendem e vão falar isso aí. Vão falar isso aí. Isso é besteira. Ninguém lança o filho no meio da enfermidade porque você quer que ele se inocule. Não, você tem que proteger os seus filhos. E você vai dosando a exposição à sociedade aos poucos, na medida que ele tem capacidade de sobreviver e ao mesmo tempo aprender a se inocular dos males, dos pecados da sociedade. As virtudes, então, e os defeitos são formados por ações repetidas. Por exemplo, a pessoa que desde pequeno você aprontava, quebrava alguma coisa, aí corria, fugia e deixava lá para outra pessoa pegar a culpa. Um dia, se você bater num pedestre com seu carro, provavelmente você vai fugir da cena. Isso é comprovado. Aquela pessoa que sempre escondeu e fugiu da cena, antes de ser pego, geralmente quando tem um acidente também vai se esquivar, vai sair da cena. Então as virtudes, como também os defeitos, são criados por essa repetição. Aliás, são aproximadamente 30 a 40 repetições que levam você a ter um certo hábito. Você tem o hábito de escovar os dentes? Você tem? Olha a diferença, por exemplo. Não vamos falar de escovar os dentes. Vamos falar primeiro de... Você dirige? Você dirige? Quantos aqui dirigem? Você dirige carro. Você se lembra a primeira vez que você foi dirigir? Aí é tanta coisa que chega, sua cabeça quase explode. É o pé que tem que ir nesse pedal, é nesse pedal, é nesse pedal, é nesse pedal. Aí você está tentando aqui, esse aqui na embreagem. Aí você, cadê aqui? Tem que olhar. E não pode olhar porque tem que olhar para frente. O carro está... Aí ainda tem que pegar esse outro pé e botar no acelerador. E tem que soltar, tem que pisar no acelerador e soltar a embreagem na velocidade toda. E não tem que olhar para frente. Ainda tem que ver onde é que é a marcha aqui. Daqui um pouco você está assim, tremendo. A primeira vez você não consegue quase dirigir, tremedeira horrível. Você lembra como é que era? Coisa horrível. Agora, depois de alguns anos, depois de um ano, você nem pensa, você dá na chave e entra, e nem se apercebe de qual pé que você está usando, você não se apercebe de nada, é automático. Por quê? Porque você criou um hábito. Esse hábito às vezes até se torna um defeito, porque você não vê coisas e bate e comete erros, por causa de hábitos que você criou. É como o hábito de escovar os dentes. Você vai, você nem pensa. Agora, como é que você aprendeu esse hábito de escovar os dentes? Como é que você aprendeu? Sua mãe já escovou o dente, menino? Já escovou o dente, menina? Já escovou o dente? A minha mãe não. A minha mãe, ela não ficava assim insistindo, não. Ela pagava para a gente escovar o dente. Minha mãe era uma maravilha. Ela pagava. Não pagava muito, né? Eu me lembro, ela colocava assim um caderno, uma folha de caderno com os risquinhos para todo dia, 3 vezes por dia, tinha que escovar o dente de manhã, aí à tarde, depois da refeição, né? E depois à noite, antes de dormir. E por sinal, o mais importante é à noite,
antes de dormir, tá? Para você que não sabe, de manhã nem interessa, você não está salvando seus dentes, só o hálito, você está salvando o nariz dos outros. Mas à noite você está salvando seus dentes, tá? À noite é o momento mais importante de você escovar os dentes. Mas minha mãe colocava o nome de cada um e os 7 dias da semana e as 3 vezes cada dia, são 21 vezes que a gente tinha que escovar o dente. E você botava um X toda vez que se escovava o dente. E no final da semana, se você tivesse escovado o dente, todos os dias certinho, aí ela dava um dinheiro, levava na Lobras e a gente comprava um presentinho, ou um chocolate, alguma coisa, um agrado, um milkshake, alguma coisa para apodrecer o dente, né? Era assim, foi assim que eu aprendi a escovar os dentes com esse hábito. Hoje, se eu não escovar os dentes, eu fico assim, meio sem jeito. Quando eu saio de casa, esqueço por acaso, eu fico assim, incomodado. Por quê? Porque aquilo virou um hábito. Aquilo se tornou, na verdade, parte do meu ser. Limpeza bucal. Limpeza dos dentes. Esse nosso caráter que é formado de quê? Nosso caráter é formado de defeitos e virtudes. Esse nosso caráter, na verdade, é a nossa bússola moral. É o que norteia a gente moralmente. O que é uma bússola? Quem já usou uma bússola? Quem já viu uma bússola? Eu amo. Eu tinha assim uma obsessão com bússolas quando eu era criança. Eu amava. Como é que a bússola funciona? A bússola funciona porque existe no planeta um lugar que tem um ímã muito forte, é um campo magnético, é um ímã muito forte. Agora, eu pergunto a você, esse ímã fica no sul, perto do Polo Sul ou perto do Polo Norte? Perto do Polo Norte, tá? Por isso que a gente diz norteia, ele mostra para você onde é o norte. Você que nunca mexeu com ímã, agora me diz uma coisa, o ímã ele atrai o quê? Cobre? Alumínio, plástico, osso, atrai o quê? Ele chama o quê? Ferro, e somente ferro. Aliás, para você criança que nunca viu bússola, você pode fazer a sua própria bússola. Você pega uma tigela de água em casa, quando você chegar em casa, você pega a tigela, coloca a água até quase em cima. Aí você pega um papel higiênico, de preferência não usado ainda. Aí você pega só uma folhinha. Aí coloca uma agulha, pede uma agulha da sua mãe, coloca ali na folhinha. Aí você desce bem devagarzinho a folhinha dentro da água. E se você for bem cuidadoso, a agulha ela fica em cima. Ela fica em cima, ela flutua. Sabia disso? A agulha flutua e você vai ver, a agulha vai fazer isso. Ela vai virar para o norte. Ela vai virar para o norte. Assim também, o nosso caráter é o que vai nos nortear, é o que vai nos mostrar as decisões que nós devemos tomar. O como nós devemos tomar decisões. Que tipo de pessoas com quem nós devemos nos associar. Vai nos nortear na nossa vida, as decisões. Por exemplo, a pessoa que não vê, que não consegue se aperceber de caráter, ele termina fazendo negócios com pessoas enganosas. Quantos jovens, né, e jovens olham, né, uma pessoa do sexo oposto, uma menina ou um rapaz, e se encanta pela aparência exterior, mas não olha o caráter e depois se lamenta o resto da vida. Se lamenta por anos e anos e anos por ter casado com uma pessoa sem caráter, uma pessoa enganosa, uma pessoa imoral, uma pessoa safada, uma pessoa mentirosa. Outro dia eu estava vendo um jovem, cara, ele era um guerreiro aqui da igreja, talvez um dos melhores, era um cara top, mas casou com uma menina sem caráter. Casou com uma menina sem caráter. Uma menina preguiçosa, uma menina desorganizada, uma menina que não quer nada com nada, uma menina meio fuxiqueira, uma menina meio... Entendeu? E o resto da vida dele, por ser um bom homem, que vai seguir a sua decisão, ele vai estar lá com aquela... Sabe aquela corrente que você vê nos desenhos animados? Aquela corrente com aquela bola de peso, toda a vida dele vai estar assim. A vida dele não vai andar como Deus queria que andasse. Sabe por quê? Porque ele olhou a beleza, ela é bonita. E não olhou o caráter. E depois de um tempo, não tem defeito que faça uma pessoa
ser bonito. Daqui um pouco você tem raiva daquela pessoa, você só vê o ruim daquela pessoa, você não aguenta mais aquela pessoa na sua vida. Jovem, você tem que olhar caráter antes de olhar. Você tem que olhar primeiro o caráter. E se não tiver caráter, nem chega perto, porque uma vez que seu coração se apaixonar, você é um bestão, você é uma bestona. Você entendeu? Você tem que olhar primeiro o caráter. Você primeiro seleciona, você olha, e assim no dia a dia você vê aquele cara que você ouve ele mentir. Você ouve ele falar uma coisa para o pastor de jovens ou para o líder dele, aí depois ele vira e fala o oposto. Risca da sua lista, isso aí não pode nem olhar 2 vezes. Isso aí não tem caráter. E um dia ele vai mentir para você. Ele na sua frente vai, eu te amo, mas por outro lado vai te trair. Você entendeu? Então você precisa olhar, nós precisamos olhar caráter. E pais, você precisa ensinar caráter para o seu filho entre 6 e 12 anos. É a idade mais importante nessa formação do caráter, pela progressão de como a nossa mente é desenvolvida. Isso é importante. Caráter Deus diz que nosso caráter precisa imitar o caráter de Cristo. Por isso que Deus fala muito sobre a vida de Cristo, da sua santidade sexual, da sua pureza moral, da sua honestidade, da sua eficiência, dele ser organizado, dele ser persistente, dele ser corajoso. Tudo isso aí, todas essas virtudes, Deus nos coloca uma lista enorme de virtudes que nós precisamos embutir, inculcar nos nossos filhos. Você precisa trabalhar, e nós vamos falar sobre isso na oficina. Por isso que todo mundo que tem filho, esteja aqui, por favor, esteja na oficina. Você vai pegar 4 meses de mensagem num dia só. Você vai aprender a trabalhar essa parte do caráter dos seus filhos. Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz assim, que o caráter é a convicção mostrada no comportamento. O comportamento fala muito mais do que as palavras. De vez em quando eu faço um aconselhamento assim. O cara está abusando da mulher, assim, está botando ela para baixo, está pisando ela lá embaixo, está pisando lá embaixo. Sabe por quê? Porque ela casou com um camarada que não tinha caráter. Já vamos começar por aí. Ela casou com um cara que não tinha caráter. Aí hoje ela sofre. Mas de qualquer forma, aí vem se aconselhar. E aí o homem ele diz assim. Ela disse, ele me bota para baixo, ele fala mal de mim, ele diz que eu sou burra, que eu sou doida, que ele acha que eu sou bipolar. Digo, tu fala isso para tua mulher, para tua esposa? Eu não falo uma coisa. Aí na hora para a mulher assim, eu digo alguma coisa? E ela fica meio perplexa. Eu digo alguma coisa? Quando foi que eu falei alguma coisa dessa para você? Aí eu digo 7% somente 7% do que você diz acontece pelas palavras. 93% do que você diz é pela sua postura, pela sua cara. Ele não precisa falar, ele comunica. Você entendeu? Por isso que essas coisas você tem que aprender, você tem que olhar, você tem que analisar o caráter das pessoas, você tem que ensinar o seu filho a ter caráter, porque às vezes ele transita, tem aquele filho esperto. Nós tínhamos um menino aqui muito elevado, como diziam, na verdade mau caráter, e foi formado pelo pai e a mãe dele, os dois, eu conheço os dois, peça rara, né? E o menino era dissimulado, sabe? Ele chegava assim, você via ele, só faltava ser o anjo Gabriel, mas por trás ele era um capeta. Ele armava as coisas, ele enganava, ele tinha todo tipo de engano, ele mentia, ele fazia cada esquema incrível. E ainda quando era corrigido, ele me perdoe. Ele já sabia tudo. Ele sabia derreter o coração dos adultos.
Era um menino sem caráter, e vai crescer e vai ser um jovem sem caráter, e vai ser um homem sem caráter. E vai ser o pesadelo da mulher que casar com ele. Vai. Então, o caráter é demonstrado através do nosso comportamento. Por isso Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, olha só, Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20, Jesus diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas. É outra área que o pessoal não olha. Olha a vida dos pastores. Olha, quando você vê o pessoal mentindo, você tem que olhar a vida dos pastores. Você não vai para qualquer igreja, ser membro de uma igreja onde seu pastor é um cara sem caráter. As igrejas chamam às vezes apóstolos e pastores e bispos e descobrem, eles já sabem que na outra igreja eles tiveram um problema moral, na outra igreja eles tiveram caso com a secretária. Aí chamam para essa igreja porque o cara é um bom palestrante e depois a igreja fica toda esfacelada, fica toda lascada, como eu gosto de dizer, por causa da queda de um pastor que nunca teve caráter. Por isso que Deus diz, você tem que provar uma pessoa que vai ser pastor, você tem que olhar a vida dele. Esse último pastor que nós colocamos aqui, eu olhei 3 anos, assim, eu já conhecia há 20 anos, de perto, mas há 3 anos que eu observava. 4 vezes por semana eu jogava tênis com ele, eu queria ver tudo. Você entendeu? Você tem que conhecer as pessoas. Aí sim você pode fazer associação. Jesus diz nessa passagem, olha só, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de pele de ovelha. Eu me lembro de uma igreja enorme, chamou um cara, o cara não tinha caráter, mas ele pregava uma mensagem, ele era tão assim, sabe? Ele tinha uma lábia, depois descobriram que ele tinha um vício de cassino, de jogo do bicho, tudo que era jogo, de cassino principalmente. Ele fugia durante a semana e ia jogar em cassinos, ia para Las Vegas, Era um cara cheio de dívidas, a mulher mais dívida do que ele. Cuidado, eles vêm vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, vocês reconhecerão pelos seus frutos. Por isso que você não pode chamar uma pessoa que você não conhece. Igrejas erram porque muitas vezes chamam, um pastor para ser pastor que não conhecem. Você tem que olhar a vida. Vamos ver a vida da pessoa. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Vamos ler só isso aí? Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão. Pelo fruto, olha a vida, olha o resultado, olha o fruto. Se fruto é mau, é caráter mau. Não foi só uma presepada, não, é caráter mau. Não foi só um deslize, não, foi caráter mau. E Deus nos ensina que nós temos que olhar esse comportamento das pessoas para sabermos o caráter, A Bíblia diz que você conhece até o caráter de uma criança pelo seu comportamento. E como é que isso é formado? Como é que nós formamos esse caráter? Como é que nós formamos esses hábitos? Às vezes, sem saber, veja, eu falei qual é a idade que a gente forma esses de 6 a 12 é a idade. A gente começa antes, e a gente vai um pouquinho além, mas é nessa idade que é crucial. Eu me lembro, a nossa família morava do lado do Gilberto Mestrinho, que era governador na época, muito, lá nos anos 60. E, cara, a casa dele era um paraíso para crianças.
porque tinha sido um clube de oficiais ingleses na época da borracha. Então era uma casa de 3 andares, tinha salão de baile, tinha um porão onde o irmão dele escondia muito contrabando, brinquedos que a gente não tinha aqui em Manaus. Cara, era uma coisa de louco, era você chegar ali, ver aquelas coisas, sempre tinha novidade. Tinha um parquinho atrás da casa dele, tinha um campinho de futebol, tinha um aviário com aves mais raras. Era incrível, era um negócio assim, você entrar, era um zoológico, um parque de diversões e uma diversão só. Era o melhor lugar de Manaus para aqueles poucos seletos. E como a gente era vizinho, eu era um dos seletos. E eu gostava muito de ir, eu e meus irmãos, eu jogava bola lá. Mas tinha os outros moleques que também iam, e eles usavam palavrões, muitos palavrões. E eu, para não ser diferente, porque o menino não quer ser diferente. Então, adivinha o que eu fiz? Eu comecei a chamar palavrões também. Agora um dia, eu não me vigiei bem, eu não sabia que devia vigiar bem, eu falei um palavrão na frente do meu pai. Acabou o meu paraíso encantado, né? Nunca mais eu fui para a casa do Gilberto Mestrino, nunca mais eu fui brincar no parquinho, nunca mais eu fui jogar bola. Meus irmãos ficaram irados comigo. Mas acabou o nosso paraíso infantil, né? Sabe por quê? Porque eles estavam treinando o meu caráter. Eu estava repetindo aquilo ali. Daqui um pouco eu ia ser um cara de palavras torpes, como Deus diz que não deve ser, né? Deus diz que você não deve usar palavras torpes. Agora veja só, aquele valor que na nossa casa, olha, são 95 anos, meu pai tem 94, eu ainda nunca ouvi meu pai usar um palavrão. Desde quando eu me entendo por gente, meu pai não fala palavrão. Minha mãe, eu nunca ouvi um palavrão, nem tomar o nome. Uma vez eu ouvi ela dizer assim, ai meu Deus, porque nem tomar o nome de Deus, nunca falar o nome de Deus em vão, não fazia. Mas isso era um valor deles. Agora, pelos muitos hábitos e muito esforço, eles passaram isso para mim, e hoje isso é uma parte do meu caráter, é uma virtude da minha vida. Mas foi preciso insistir, foi preciso brigar, foi preciso castigar, foi preciso tirar privilégios para Deus formar, porque aquilo era deles, não era meu ainda. E assim também você precisa insistir com seus filhos, para que essas convicções se tornem deles também um dia. Você diz, mas eu acho que a gente não tem que, cada um tem que ser a sua convicção. Deixa ser besta, menino, deixa ser besta, né? Alguém vai formar o caráter do seu filho. Gente, o caráter não acontece, olha o caráter, bom caráter, ele nasceu de bom caráter. Não, a Bíblia diz que todo mundo nasce em pecado, nasce com a tendência ao pecado. É pelos pais que se corrigem, os pais corrigem. Por isso que o diabo botou essa lei para espantar os pais de corrigir os seus filhos. Essa lei do Lula, das palmadas, dos beliscões, né, da Lula e da Xuxa, do Lula e da Xuxa. Ele fez isso para coibir, para tentar amedrontar os pais, porque assim, ninguém deve espancar filho, mas um tapinha na bunda, às vezes vai bem, né? Uma sandalhada, uma havaiana, não no pé, mas na bunda, vai bem, vem. A Bíblia diz isso, tem que ter o positivo, tem que ter o negativo. Eles quiseram tirar o negativo, e vê aí a sociedade, está se matando aí. Ajudou? Não. Agora o que? Vem o Bolsonaro, ele diz assim, vamos matar os bandidos, agora vamos armar, né? É preciso agora armar, sabe por quê? Porque ninguém bateu na bunda do filho. Tivesse batido na bunda do filho, não precisa matar agora ele na penitenciária, não precisa morrer, precisava morrer centenas de pessoas, porque só uma parte foi reportada, essa chacina que foi feita aí. Então, quando Deus fala as coisas, é porque Deus sabe. E Ele quer que os seus filhos e que você, a sua família, sejam um grau acima dos outros. Aqui na nossa igreja nós fazemos questão, se nós vamos ajudar alguém a ter os filhos de maior sucesso, mais inteligentes, que sejam os nossos. Essa é a minha missão. E cada pessoa que Deus põe aqui, eu aceito essa missão, é um desafio. Por isso nessa oficina da família, não importa se não vier nenhum visitante, isso aqui é para nós, principalmente para nós, que os nossos filhos sejam top em caráter, top em produtividade, top em eficiência, top em organização, top em pureza moral. Quando você vê um jovem, você já ouviu jovem assim, diz assim,
a minha igreja não permite. Já ouviu isso aí? Um adulto às vezes fala, a minha igreja proíbe, a minha igreja proíbe, a minha igreja não permite. Isso é uma pessoa que ainda não formou caráter. Porque se fosse caráter, se aquilo fosse deles, né, ia ser, não, eu não fumo. A minha igreja proíbe fumar. Então isso é um valor da igreja, né? Mas não valor ainda dele. Não, lá na nossa igreja a gente não pode usar droga. Isso ainda não é valor dele, né? Entendeu? E ele ainda está naquele vai e vem. Ele ainda está naquele momento. A nossa igreja proíbe fuxicar. A nossa igreja. Veja só, Deus quer que seja seu. Não da sua igreja, seja seu valor. Sua virtude. Seu caráter. Aí, independente de onde você for viver, você vai ser essa mesma pessoa, do jeito que Deus gosta, e da forma que vai fazer você ser um sucesso, e ter um fruto enorme no total da sua vida. Caráter é a consciência que os olhos de Deus estão em todo lugar. Semana retrasada, no Palavra Fest, como nós lemos aquela passagem de 2 Crônicas, lá de Ezequias, e 2 Crônicas 16, 9, o profeta foi para Ezequias na volta daquela batalha e disse assim: saiba que os olhos do Senhor estão em toda parte, procurando aqueles cujo coração é totalmente devoto. Hoje eu quero ler outro versículo parecido, Provérbios capítulo 15, abra sua Bíblia se tiver, tá? Provérbios capítulo 15, verso 3. Leia comigo. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse é o nosso alvo para cada pessoa aqui. Cada pessoa chega a um momento que ele tem consciência, entende que Deus está vendo tudo. Não é preciso a mamãe estar olhando, não é o papai estar olhando, não é o pastor olhando, não é o dirigente de grupo olhando, não é o professor olhando. Ele tem caráter, ele entende que Deus sempre olha, e Deus está olhando atentamente o que se passa na sua vida, suas virtudes, seus defeitos, o seu caráter. Deus está olhando, Deus está observando, e é nisso que nós queremos chegar. É fazer com que você olhe sempre a Deus como referência, não o pastor, não outra pessoa, mas que os olhos do Senhor estão sobre você, vendo todas as suas ações, e aí assim você se torna a mesma pessoa aqui e nesse outro lugar, na frente das pessoas, por trás das pessoas, na escola, em casa, no campo de bola e na igreja. Você não usa, você não usa a fantasia de anjo quando vem para a igreja e depois os chifres do capeta aparecem quando você chega em casa. Está errado esse retrato. Está errado. Por quê? Porque você é uma coisa num lugar e outra coisa nos outros. Eu conheci um pastor, era 1000 maravilhas na igreja, ele tratava todo mundo bem. Eu acho que até a mulherada ficava pensando assim: poxa, eu queria que ele fosse meu marido. Ele é um cara tão legal, mas tratava mal a mulher, graças a Deus, Deus matou ele, mas ele tratava muito mal a mulher. Morreu novinho. Abusava da mulher e dos filhos. Jesus tinha bom caráter, e é o caráter dele que nós queremos imitar, que nós queremos ter em nossas crianças, em nossa vida.
Agora, como é que é formado o caráter? Nós já falamos um pouquinho, vamos dar continuação. Primeiro, pelas influências da sua infância. Né? Pelas influências da sua infância. Por isso que é tão importante pais saberem com quem os seus filhos andam. Aquilo que eu falei sobre a imunidade, a imunização, as vacinas. Né? Você tem que saber com quem o seu filho anda. Às vezes uma mãe vai trabalhar, passa o dia fora, e o filho fica com a babá que não tem os seus mesmos valores, nem o seu caráter. Né? Às vezes essa babá é mentirosa, às vezes essa babá fala palavrões, né? E lá tá treinando. A mãe vê o filho 5 minutos de manhã, 15 minutos à noite, ele vai dormir, e a babá, a secretária fica o dia todinho com ele. Ou então ele vai para a escola, e lá tem colegas que estão o dia todinho, ensinando palavrões, ensinando pornografia, ensinando mentiras, ensinando roubo. E quando você acorda um dia, você diz: que monstro eu criei? Não, o monstro que os outros criaram, você deixou criar. Por isso, quando Deus te coloca filhos, gente, é uma responsabilidade muito grande. Você não pode simplesmente passar isso, delegar isso para outra pessoa, um professor, né? Eles não são a pessoa a quem Deus deu aquela criança, e não é deles que Deus vai cobrar essa criança, é de você que Ele vai cobrar. A Bíblia diz que uma criança, ela é como uma flecha. Salmo 127. É uma flecha, e a flecha não acontece por acidente. No tempo que se faziam as flechas, e no interior, né, algumas partes ainda se fazem as flechas, tem aquela planta flecheira, tipo um bambu liso. E a pessoa que realmente preparava flechas, ela tinha um cuidado quando aquela planta começava a crescer, ela tirava todas as sombras das árvores por cima, para aquela flecha crescer bem reto, buscando a luz do sol. E se tivesse sombra de um lado e sol do outro, essa flecha podia crescer torta. E quando a pessoa cuidava daquela planta, ela tinha um cuidado que se começasse a entortar, eles colocavam apoios para essa flecha vir todo o tempo certinho. Para um dia, então, colocar uma ponta e colocar a pena atrás e fazer uma flecha para ser enviado no coração do guerreiro, do inimigo. Assim a Bíblia diz que são as nossas crianças, nossos filhos. Nós estamos preparando flechas para lançar com o arco de Deus no coração do inimigo, para derrubar as portas do inferno, para tirar essas pessoas que ao cativeiro vão. Nós queremos preparar. E isso é importante, então, esse período de 6 a 12 anos. Eu entendo que alguns de vocês estão em circunstâncias difíceis. Você é mãe e pai para esse filho, você ainda tem que ganhar o pão, porque o seu vagabundo com quem você fez esse filho, porque você não olhou o caráter, né? Porque você não olhou o caráter. Agora você ficou com o peso dobrado. Mas peça a Deus vai dar para você a sabedoria, de você poder ter essa capacidade de ainda formar o caráter do seu filho. Você vai ter que se rebolar, você vai ter que achar tempo com o seu filho, você vai ter que ser criativo, você vai ter que orar para Deus te dar o tempo com o seu filho, para você poder criar o seu filho corretamente. Sei lá, ou que Deus te dê um homem rico e que preste, né? Ou sei lá, um homem rico que morra e te deixa um seguro de vida para te poder criar bem os seus filhos. Eu não sei o que você tem que pedir, mas eu sei que você precisa pedir de Deus uma forma de você poder criar bem os seus filhos. Provérbios 22, verso 6. Vamos ler isso aqui todo mundo junto também? Já? Acharam? Espada bíblica. Para todo mundo. Provérbios 22:6. Já? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Gente, o que você instrui na sua criança, quando ele for velho, ele vai continuar mostrando esse mesmo caráter. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelo nosso caráter, porque quando você aceitou Cristo,
Você se tornou um bebê. E agora o seu caráter também pode ser reformado. Deus quer reformar o caráter de cada um dos seus filhos. Oremos. Pai querido, nós pedimos hoje, Senhor, uma bênção especial pelo nosso caráter. O caráter da tua igreja, que é a soma do caráter de cada membro individual. Que cada homem e mulher aqui, Senhor, entenda a necessidade de ter um caráter conforme a imagem de Cristo, que é um caráter moral, um caráter, Senhor, produtivo, um caráter de verdade, um caráter, Senhor, sem simulação. Pai, nós te pedimos por cada pessoa aqui que Tu possas cutucar e incomodar, Senhor, com esses defeitos que temos, até que o Espírito Santo tire isso, que nossas ações repetidas sejam o correto e não aquela do nosso passado errado. Pai, nós te pedimos hoje pelos nossos filhos, cada mãe, cada pai que está aqui lutando em formar o caráter dos seus filhos, abençoe-os, dê as necessidades, dê o com que, Senhor, para que possam criar, que eles possam ter o tempo, e que esse tempo não seja gasto em frente da televisão, que esse tempo não seja gasto em WhatsApp, que esse tempo não seja gasto no celular, como aquela mãe que eu vi outro dia, que não sai do celular, é 18 horas por dia no celular, e ela deixa os filhos ao léu, Senhor. Que isso não aconteça. Que o teu povo, Senhor, forme o caráter dos seus filhos para serem grandes homens e mulheres perante o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. A gente vai continuar domingo. Não se esqueça de trazer os seus amigos, tá?